Bom dia, pessoal, Estamos aqui hoje para mais uma aula, de geografia. Nós vamos dar continuação ao capítulo 5, onde fala sobre industrialização. Hoje nós vamos para a página 92, onde fala sobre centro e expansão, tá? Primeiro nós vamos ver qual é a diferença de centro e qual é a diferença de expansão. Pessoal, toda cidade ela possui centro, tá? O centro não significa que esse local seja o centro da cidade. Embora aqui na nossa cidade, Araguá, o centro é o centro da cidade. Mas isso não quer dizer que o centro seja realmente o centro da cidade, tá? Em outras cidades, em cidades grandes, vocês vão entender agora qual que é o significado de centro. Pessoal, o significado de centro é onde concentra mais pessoas, tá? Onde há mais comércio, bancos, consultórios, tá? Etc. Centro é considerado assim, tá? O livro de vocês fala assim, ó. O centro de uma cidade não se define pela sua localização central, o que eu acabei de falar para vocês, e sim pelo seu movimento, tá? Movimento que de pessoas, tá? De veículos, de comércio. Então, não quer dizer que o centro seja o centro da cidade. O centro ele significa o quê? Uma concentração de pessoas onde o quê? Onde há o movimento dessas pessoas, movimento de veículos, onde há o quê? Comércio nesse lugar, tá? As pequenas cidades possuem um centro tradicional, tá? Jaraguá, o centro, na verdade, o centro, tradicional histórico de Jaraguá, ele não possui, movimento, que é a cidade antiga. Então, ela já até foi desconsiderada. Mas o livro de vocês fala assim, ó, as pequenas cidades possuem um centro tradicional, onde geralmente há uma igreja e uma praça principal. Então, em pequenas cidades, como Jaraguá é considerado uma pequena cidade, existe só um centro. Lembrando que centro é uma concentração de muitas pessoas, onde há movimentação, de pessoas, de carros e comércio. Porém, pessoal, em cidades médias e grandes cidades, como Goiânia, por exemplo, pode existir mais de um centro. Goiânia mesmo existem vários centros. Por que existem vários centros, Daniele? Porque centro não é considerado um lugar onde tenha um aglomerado de pessoas, uma concentração de pessoas, onde tem movimentação de pessoas, movimentação de carro e de comércio. Em Goiânia existem vários lugares onde tem concentração de pessoas, tem comércio. Por exemplo, em Jaraguá só existe 4 bancos, 5 bancos. Porém, em Goiânia, quantas agências bancárias não existem? Então, em cada local de Goiânia que tem agência bancária, existe comércio, tem aglomeração, tem movimentação, ali é considerado um centro. Então, em cidade pequena, pessoal, só tem um centro, Jaraguá mesmo só tem um centro porque ele é considerado uma cidade pequena. Porém, em cidades médias e grandes, existem mais de um centro. Por quê? Porque existem vários bancos, existem vários comércios, como também existem diversos bares, restaurantes, várias praças, muitas avenidas movimentadas pelos pedestres. Então, a diferença de centro é essa. Aqui nós estudamos o que é centro. Agora nós vamos para outra parte onde fala de expansão. Tudo que é expansão significa o quê? Expandiu, aumentou, É isso que nós vamos ver agora, ainda na página 92, tá, pessoal? Então, eu acredito que com o centro ficou bem esclarecido o que significa centro. Centro não significa que é o centro da cidade, mas sim centro é o local onde há o quê? Concentração de pessoas, onde tem o que? Comércios, restaurantes, bares, igrejas, praças, movimentação de pessoas. Vamos lá para a expansão.
Uma cidade, expansão é crescimento, tá? É evolução. Uma cidade, pessoal, ela pode expandir e crescer de duas formas. E eu quero que vocês lembrem bem essas duas formas, porque tem atividades para vocês fazerem e lá pergunta sobre os tipos de expansão, tá? Uma cidade, ela pode crescer de duas formas. Pela construção de elevados edifícios ou galerias subterrâneas. Essa expansão, esse crescimento, ele é chamado de crescimento vertical. Então, se perguntar na atividade o que é crescimento vertical, é o quê? É a construção de elevados edifícios ou galerias subterrâneas. Crescimento vertical. E tem também o crescimento horizontal. O que é crescimento horizontal? É a expansão do espaço urbano. O que é o espaço urbano? É a cidade. Então, é a expansão da cidade. Expansão da cidade é chamada de crescimento horizontal, tá? O livro de vocês diz assim, ó. No crescimento horizontal da cidade, há uma expansão da periferia, ou seja, das áreas ou bairros mais distantes. Então, na expansão da cidade, existe o quê? Existe o crescimento das periferias ao redor, da cidade ao redor, os bairros mais afastados. Aqui em Jaraguá, quais são os bairros mais afastados que nós temos? Santa Fé, né, que é lá no Jardim Atlântico, Dema da Mata, Olinda, são o que? Bairros mais afastados, que são chamados de quê? De periferia, tá, pessoal? Então, o livro de vocês fala assim, ó, no Brasil, as periferias dos grandes centros urbanos, ou seja, da cidade, a redondeza, né? As periferias da cidade, do entorno da cidade, geralmente são áreas pobres, com pouca, não quer dizer, não estou dizendo, tá, que Olinda é um bairro pobre, e que nem todas as periferias, nem todas as redondezas são bairros pobres, tá, pessoal? Não estou querendo dizer que Olinda, Santa Fé, Dema da Mata são bairros que não têm essas condições aqui, não tem energia elétrica, saneamento básico. Aqui em Jaraguá não é assim, mas lá fora, Rio de Janeiro, São Paulo, as periferias, que são o quê? São os bairros ao redor da cidade urbana, né? Eles são o quê? São áreas mais pobres, com o quê? Com pouca infraestrutura, pouca água encanada, falta esgoto, eletricidade, asfalto, às vezes nem passa transporte coletivo. Então, na periferia, que é o quê? Que é uma extensão, tá, pessoal? Dos centros urbanos, geralmente elas são o quê? No Brasil, elas são áreas mais pobres, tá? No Brasil. Porém, em alguns países, como os Estados Unidos, pessoal, existem periferias urbanas que são muito valorizadas e aí elas deixam de chamar periferias e passam a se chamar o quê? De subúrbios, tá? Subúrbios, onde residem população de alta renda. Por que então que existe no país, né, subdesenvolvido, que é os Estados Unidos, subúrbio? Por que a pessoa não mora no centro da cidade e ela resolveu morar afastada? Porque se trocou a palavra periferia no Brasil pela palavra subúrbio nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Periferia não é bairros distantes do centro? Então, por que nos Estados Unidos, né, as pessoas querem morar nos lugares longe do centro? Eles preferem morar nesses lugares longe do centro, que deixa de ser periferia por ser um país subdesenvolvido e passa a se chamar subúrbio, porque lá tem mais espaço, tá, pessoal? Para o quê? Para poder ter jardim, quintal, coisas mais verdes, tá? Do que nas ruas. Então, lá nos Estados Unidos, a palavra periferia ela é trocada por quê? Por subúrbio, tá? Porque quem
mora nesses lugares mais afastados são pessoas de alta renda. Porém, no Brasil, essa palavra subúrbio, ela é trocada por qual nome? Ela é trocada por condomínio de residências. Então, vamos lá, recapitulando. Periferia são bairros afastados. No Brasil, esses bairros afastados são chamados de periferias e eles são o quê? São áreas mais pobres. Nos Estados Unidos, tá? Essas áreas mais afastadas deixam de se chamar periferias e passam a se chamar subúrbio. Por que que as pessoas deixam de morar numa concentração para morar num lugar mais afastado? Por ter a oportunidade de ter jardim, ter espaço e coisas do tipo. Voltando para o Brasil, a palavra subúrbio, ela tem um outro significado, que é condomínio de residência, onde aqui em Jaraguá só existe um condomínio, que é o condomínio Quinta do Oriantes. Porém, em Goiânia existem vários condomínios que são locados por pessoas que têm um poder aquisitivo maior também, tá? Então, resumindo, periferias é como se fosse favelas, tá, pessoal? O livro de vocês diz assim, ó. No Brasil, a palavra subúrbio é trocada por condomínio de residência. Quando uma cidade se expande, né? Nós estamos falando de expansão. O que é expansão? É o que? Expandir, né?